Olá, meus amigos! Vamos falar mais uma vez da questão da nossa fé com a política? E hoje eu trago duas matérias para você. Você que acha que nós não estamos em guerra, preste atenção. Olha só, Gleisi Hoffmann diz que se incomoda com a Michelle Bolsonaro pregando. Na verdade, ela está dizendo que se incomoda com o palavreado da Michelle Bolsonaro, porque ela fala de Deus, né? E a Gleisi, assim como o PT, não falam de Deus. Quer dizer, até fala. Dá um Google aí, procure. Eu procurei muito a religião da Gleisi Hoffmann, não achei. Se você achar, eu peço que faça a gentileza de deixar para mim nos comentários. Mas eu encontrei uma coisa interessante. Antes da eleição, ela fala de uma forma, principalmente dos evangélicos. Depois da eleição, ela fala de outro. Antes da eleição, ela participou de cultos, falando inclusive que o PT foi criado tendo como exemplo Jesus Cristo. Depois, ela fala que evangélico não tem que misturar fé com política, não tem que se meter em política. Procura aí, dá uma olhada. Católica, a mesma coisa. Ela fala que a Igreja Católica também tem lá, de alguns pontos, não pode, não deve se envolver. Procura aí, você vai encontrar. E a outra matéria que eu quero falar com vocês é uma matéria bem complicada. O ministro do STF, o Gilmar Mendes, afirma que existe um acordo entre traficantes e evangélicos. A gente vai falar sobre isso e o porquê disso. Gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, que compartilhe, que curta, que me ajude a chegar ao máximo de pessoas possíveis. A intenção aqui, agora, já em 2024, é conscientizar você que tem a mesma fé que eu tenho, que nós não podemos votar na esquerda, nós não podemos eleger pessoas que não acreditam no nosso Deus, que não acreditam nos nossos princípios e na nossa maneira de viver. Nós precisamos, para vereador, em qualquer cidade do Brasil que você esteja me acompanhando, procura entender quem é a pessoa, procura entender o que ela defende, quais são seus valores em relação à família, em relação a teus filhos, em relação à escola dos seus filhos. Procure entender quem é essa pessoa, porque, infelizmente, a gente nem lembra quem votou para vereador na última eleição, não é verdade? E, além disso, a gente vota em alguém porque é gente boa, porque é amigo de um amigo, porque alguém pediu para votar, porque é parente, porque é amigo de um parente. Isso não pode. A gente tem que votar em alguém que leve as nossas ideias de mundo para frente. Não estou falando para você votar em alguém que tenha a mesma fé que você, porque fé é uma coisa, política é outra. Estou falando para você votar em alguém que defenda os mesmos valores cristãos que você defende. Isso eu acho muito importante. E se você procurar em relação a Gleisi Hoffmann, você vai ver que ela fala em vários momentos que a gente não pode misturar religião com política, que ela não quer isso. O PT não quer isso. Porque se você estudar quem é cada cidadão, o que cada partido defende, quais são as ideologias, o que cada partido apoia, você vai entender que existe um grupo muito grande de pessoas e muitos partidos que defendem coisas que são totalmente antagônicas ao que a Bíblia nos ensina, ao que a vida cristã nos ensina. E nessas pessoas nós não podemos votar. Ninguém serve a dois senhores. Você tem que escolher se você quer servir ao Deus de Israel ou se você quer servir ao inimigo de Israel. É uma decisão sua, mas para isso você precisa de conhecimento, você precisa estudar, você precisa entender o que está acontecendo. E é isso que eles não querem. A matéria que eu trago para você aqui é uma matéria do jornal Pleno News. Você está vendo comigo aí? Olha só. Gleisi diz que se incomoda com Michelle Bolsonaro pregando. Deputada disse que ninguém pode falar em nome de Deus. Na verdade, ela não quer que fale de Deus. É isso que incomoda esse povo. A presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Gente, eu já votei nessa mulher uma vez. Ela era candidata ao Senado contra o Requião e eu votei nela. Senhor Deus, me perdoe, Pai. Eu não sabia o que estava fazendo. Meu Deus, como a gente comete erros, né? Vamos continuar aqui. Deputada Gleisi Hoffmann, PT do Paraná, criticou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Durante entrevista à CNN Brasil, a parlamentar disse que se incomoda com Michelle pregando. Olha o que ela disse. Porque nós não podemos entrar discutindo com o público evangélico a religiosidade, a crença e a fé. Aliás, isso me incomoda muito. Me incomoda muito quando eu vejo a Michelle Bolsonaro fazendo um discurso em cima de um caminhão que parece uma pregação evangélica e se colocando como porta-voz de Deus.
ela, e aqui ela faz uma referência também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele grupo político, isso não existe. Ninguém pode falar em nome de Deus, entendeu? Me incomoda com pessoa que tem fé. Então, eu acho que nós não podemos usar isso. Não temos que falar com o povo evangélico como nós falamos, ou melhor, desculpa, nós temos que falar com o povo evangélico como nós falamos com o povo em geral, afirmou aí a Gleice em entrevista à CNN. Ela está dizendo o seguinte: a gente não vai tratar diferente você porque você é evangélico, a gente vai falar o que a gente quer e você vai ouvir e acabou. A gente vai falar de ideologia de gênero e você vai aceitar. A gente vai falar de linguagem neutra e você vai aceitar. Entendeu? A gente vai defender tudo aquilo que a tua Bíblia fala que é errado e você vai aceitar. É isso que ela está dizendo para você. E aí eu pergunto para você: é isso que a gente quer para o nosso Brasil? É isso que a gente busca? A gente ora todos os dias pelo Brasil. Eu oro e tenho certeza que você ora. E daí vota nesse tipo de gente, com esse tipo de pensamento? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem como. Votar no PT é votar contra tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. A outra matéria, acho que ela é pior ainda, porque eu fico pensando no plano de fundo que tem essa matéria. Eu começo dizendo para você o seguinte: eu sou advogado, e nenhum advogado tem capacidade de ser juiz. Nenhum. Eu sei que tem advogados, eu falo isso normalmente, o pessoal fica chateado comigo. Mas eu sou totalmente contra o STF ter ministros que são advogados. Gilmar Mendes nunca foi juiz, assim como a grande maioria que está lá. Por que não pode ser advogado? Porque não tem conhecimento? Não, longe disso. Muitas vezes o advogado tem mais conhecimento que o juiz, tem mais capacidade que o juiz. O problema é que o advogado ele é moldado para ter um lado. Advogado, promotor, a mesma coisa. Ele tem um lado. Entre dois lados ele escolhe um e defende. O juiz tem que ser neutro. E aí acontece isso. Você pode procurar e você não vai encontrar, porque não existe na história do Brasil um ministro falando uma bobagem, uma barbaridade, uma aberração dessa sem prova nenhuma. E arrisco dizer que talvez no mundo você não encontre. Porque o Brasil hoje tomou um rumo que é só Jesus na causa. Olha só, o ministro Gilmar Mendes afirma haver um acordo entre traficantes e evangélicos. Essa notícia aqui é do Terra Brasil e ela diz o seguinte: o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que durante uma reunião no Supremo, presidida pelo também ministro Luiz Roberto Barroso, que também não é juiz, nunca foi, e também tem lado, foi relatado haver uma narcomilícia evangélica atuando no Rio de Janeiro. Narcomilícia, milicianos, traficantes. Somou os dois aí e falou que nós evangélicos é que estamos associados a eles. Recentemente, o ministro Luiz Barroso presidiu uma reunião extremamente técnica sobre essa questão. Um dos oradores falou de algo que é raro ouvir: uma narcomilícia evangélica, aparentemente no Rio de Janeiro, onde já se tem um acordo entre narcotraficantes e milicianos, pertencentes ou integrados a uma rede evangélica. É algo muito sofisticado, disse em entrevista ao Estúdio I. Gente, tem um pano de fundo aqui. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Ele mesmo diz que alguém falou, não tem prova nenhuma. É uma ilação. Como diz o Luiz Inácio, é uma narrativa. Mas por quê? Esse senhor, principalmente, ele não dá ponto sem nó, como a gente fala aqui no Sul. Está sendo preparado, na minha visão, uma maneira de se fazer buscas no meio evangélico, de se perseguir juridicamente o meio evangélico. E está sendo preparado dessa forma. Da onde que esse cidadão tirou essa história? Olha, eu trabalho como advogado e trabalhei com rádio durante muitos anos da minha vida. Eu nunca ouvi alguém falar nada parecido com isso. Quem defende a liberação de pequenas quantidades de droga, na verdade, são os ideólogos do tráfico, queira eles ou não, seja de forma direta ou indireta. Quem está promovendo o tráfico são eles, porque se não tiver usuário, não tem traficante.
Assim como se não tiver receptador, não tem o ladrão. Agora, na questão do crime contra o patrimônio, você tenta combater quem recebe, o receptador da mercadoria roubada. Aí, na questão de drogas, o nosso STF, na grande maioria, defende que a pessoa possa usar. E não tenha problema, não tenha penalidade, não seja criminalizado. Então, está liberando. Mas se alguém tem algum tipo de acordo, não vou falar com traficantes, mas com o tráfico, com o sistema todo, não é o grupo evangélico. É quem defende a liberação da maconha, a liberação de pequenas porções de cocaína. Esses, sim, de alguma forma estão influenciando. Não são os evangélicos. E o senhor tome cuidado com isso. Respeite a fé cristã. Respeite a fé cristã. Nós pagamos imposto para pagar o seu salário. Nós somos metade desse país. Caminhamos para ser a maioria. E exigimos que o senhor nos respeite. Por sinal, tem muita coisa que o senhor precisa começar a respeitar. O meio cristão é uma delas. Meus irmãos, nós estamos em guerra. Enquanto nós permitirmos que alguém fale que você não pode orar ou que você não pode falar de Deus, você não está entendendo? Estão tentando nos proibir de falar de Deus. É o caso da Gleice Hoffmann. Estão tentando nos associar ao crime para poder usar a força policial contra nós. É o caso dessa declaração absurda, abjeta, nojenta do Gilmar Mendes. Pode até haver, sim, alguns evangélicos envolvidos. Não são todos santos. Nós não somos melhor que ninguém. Agora, quando fala evangélicos e coloca todo mundo no mesmo pacote, eu acho que a gente poderia, talvez, até mover aí alguma ação coletiva contra esse senhor, contra esse absurdo. Se fosse falado isso, não pode falar que quem roubou, roubou. Roubou, foi condenado, provou, devolveu o dinheiro, não pode falar. Agora, ele pode vir e falar que os evangélicos são associados ao tráfico. Existem acordos, quer dizer, nós somos cúmplices do tráfico de drogas. Nós estamos em guerra, queira você ou não. Escolha o teu lado. A escolha é sua. Peço para você se inscrever, compartilhe. Ajeite a coisa andando, não sei até quando poderemos falar. Enquanto puder, vamos falar. Vamos tentar mudar. Nós temos uma guerra em duas frentes. Uma é joelho no chão, clamando ao nosso Deus, ao Deus de Israel, porque nós estamos com Israel e nós abençoamos Israel. Nós somos amigos de Israel e, portanto, amigos de Deus. E a outra frente de batalha vai acontecer esse ano com a eleição para vereador, com a eleição para prefeito. Eu gostaria muito, eu tenho um desejo no meu coração. Eu não sou e não serei candidato a nada. Nem vou pedir voto para candidato nenhum. Mas eu gostaria muito de ver uma manchete assim: maior número de evangélicos eleitos da história. Ah, Marcos, todos vão ser gente boa e tal, vão defender a nossa fé. Não, alguns vão pisar na bola valendo e você vai se arrepender. Mas com certeza vai ser um percentual bem menor do que é hoje. Bem menor do que é hoje. Então me ajude aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Curta, compartilhe, coloque no grupo da família, da igreja. Vamos tentar abrir os olhos do povo de Deus. Nós estamos em guerra. É hora de sair da tenda, é hora de marchar. Grande abraço, Deus abençoe você.